Olá, eu sou Bruna Campelo, sou terapeuta consteladora familiar e nesse vídeo eu quero te ajudar a destravar sua vida amorosa através da constelação familiar. Vamos entender como que você pode fazer isso? Se a sua vida amorosa anda bloqueada, travando, o amor não tá fluindo por aí, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te trazer muitos insights. Eu sei por experiência própria o quanto é difícil, chato e frustrante a gente ter alguma coisa na nossa vida que tá bloqueada, que não tá andando, tá travada, mas a gente não entender o que tá travando, o que tá acontecendo para essa coisa específica estar tão bloqueada assim. É horrível, né? Eu já passei por isso, se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você tá passando também, e agora eu quero te contar um pouquinho por que e como a constelação familiar pode nos ajudar não só a destravar, mas principalmente a enxergar o que está travando, porque eu acho que essa é a parte mais desafiadora, mas quando a gente enxerga, uma luz se abre e a gente fica mais leve para fazer novos movimentos. Até porque muitas vezes a gente tenta fazer os movimentos, mas parece que a gente não anda, né? Parece que está travado no mesmo lugar. Ou a gente faz movimentos, mas cada hora é um movimento numa direção diferente que nem a gente mesmo entende por que tá agindo assim, por que tá fazendo aquele movimento, o que tá acontecendo, meu Deus, fica tudo confuso. E aí, nesses casos, pode ser que haja uma resposta sistêmica. O que isso quer dizer, Bru? Sistêmico, resumidamente, é algo que envolve um todo, ou seja, tem várias partes que se influenciam e cada parte afeta o todo e o todo afeta cada parte. Resumindo, é isso. Isso significa, então, que a sua família é um sistema. A atitude, as ações e a energia de uma pessoa acaba influenciando em todo o seu sistema familiar por causa de um campo chamado campo morfogenético. Quando a gente está numa empresa, aquela empresa compõe, né, um sistema, uma sociedade é um sistema, um país é um sistema e assim vai. Quando a gente fala da constelação familiar, a gente vai usar como base o sistema, vamos dizer, principal e mais influente de todos, que é o nosso sistema familiar. E é aí, justamente, que a constelação entra, nos ajudando a enxergar com clareza aquilo que não estamos vendo. Quando você sente que algo está bloqueado na sua vida, já está assim há algum tempo, as coisas não andam, não fluem, estão travadas, muito provavelmente é porque tem algo oculto. Como assim algo oculto, Bru? Algo oculto significa algo que você não está conseguindo enxergar, você não está conseguindo ver. Tem uma influência, essa influência existe, só que é como se ela estivesse por baixo dos panos ou ali, atrás da porta. E você não está conseguindo ver essa influência, mas ela está te influenciando. Então, se a gente for misturar um pouquinho, por exemplo, com outros conceitos, como o conceito dentro da psicologia de consciente e inconsciente, é como se tivesse inconsciente, tá? Então tem essa influência, mas essa influência não está no seu nível consciente, você não está conseguindo percebê-la. Isso significa, então, a gente pode dizer que é como se existisse uma imagem interna congelada sobre essa situação, e por isso essa situação está travada, você está presa nessa imagem interna, só que essa imagem interna é algo que você não sabe o que é, você não tem consciência do que é. Então, eu vou dar um exemplo simples, até de uma constelação recente. Né? Uma pessoa estava com dificuldade na vida amorosa, ela estava travada na vida amorosa, não se relacionava há mais ou menos 6 anos, e ela até conhecia pessoas, mas simplesmente não fluía, ou a pessoa ia para outro país, ou ia para outra cidade, ou voltava com a ex-namorada, ex-noiva, etc. As coisas não andavam para ela, não funcionavam para ela nesse campo da vida amorosa. Quando a gente abriu a constelação e foi perceber, ela estava assim com uma coisa oculta influenciando ela. E ela estava assim com essa imagem interna congelada no passado. E que passado era esse? O pai dela que foi embora, foi ficar com outra família e a mãe dela ficou lá com ela e com outros irmãos, que eram vários filhos, né? Que esse casal tinha.
sozinha e praticamente não pôde ofertar para ela um monte de coisas, porque ela era mais velha, então ela tinha que cuidar dos irmãos, ela tinha que cuidar da casa, a mãe dela tinha que dar conta de 3 empregos para conseguir colocar comida em casa. Enfim, uma situação que é muito comum, mas que cada pessoa vai reagir de uma forma, e a imagem congelada dela era como se fosse um looping do pai dela indo embora e aquela dificuldade ficando, o pai dela indo embora e aquela dificuldade. Então, ela aprendeu crenças ali, e ela aprendeu certas sensações, e o corpo dela gravou certas emoções, certas sensações e certos sentimentos naquela situação que ela viveu, que ela ia levando e levando e levando continuamente para a vida dela. E depois de um primeiro relacionamento que não terminou bem, ela acabou voltando, né, trazendo de volta aquela imagem antiga do passado e ficando presa naquele looping. Então ela não conseguia deixar o amor fluir na vida dela também, porque na verdade, se ela deixasse o amor fluir na vida dela, talvez, e ali ela foi percebendo e ela mesma foi trazendo os insights dela, ela se sentisse desonrando a mãe, né, que não foi feliz no amor. Talvez ela sentisse que em algum momento aquela pessoa iria embora assim como o pai dela foi, ou iria para outra família assim como o pai dela foi. N insights que a pessoa vai tendo, percepções e descobertas que a pessoa vai fazendo. Isso não é uma regra, esse é um caso, cada caso vai ser um caso diferente, mesmo que a sua história seja parecida, não existem regras, tá? Dentro do mundo da constelação familiar. Então, é só um exemplo para você perceber como às vezes a gente tá com uma questão travada em uma área da vida e é sistêmico, ou seja, tem a ver com outras pessoas, com outras situações, com outras vivências, até às vezes lá do nosso passado. E que a nossa criança interior, que eu falo muito dela aqui, né? Que a nossa criança interior fica com essa imagem congelada dentro do coraçãozinho dela. Então a constelação é uma ferramenta que vai nos ajudar a enxergar esse tipo de coisa. Se há um emaranhado, um emaranhamento, como fala aqui em Portugal, né? Uma questão sistêmica, uma questão que envolva mais do que racionalmente a gente consiga ali ficar pensando. E ela vai nos ajudar, especialmente se a gente olhar para isso com um olhar de autorresponsabilidade, com um olhar de autocura, com um olhar de maturidade. Ir para uma constelação é você ir como adulta, para você poder enxergar aquilo que está acontecendo e ao mesmo tempo sair dali como autorresponsável, sabendo que não dá para você mudar o outro, a outra, fulaninho, e não dá para mudar o passado. Mas que você pode trabalhar sim na aceitação do que aconteceu, você pode trabalhar sim para abrir o seu coração e a sua mente para o novo, para modificar algumas crenças que estão te limitando e assim vai. Então ela é uma ferramenta muito útil para quem já está pronto, com um olhar maduro, com um olhar adulto, para enxergar além, para enxergar o que está oculto, não um olhar infantil querendo se vitimizar, ou querendo ter alguém para culpar, ou querendo cruzar os braços e não fazer nada. Aí realmente não é o momento, não faz sentido constelar, certo? Faz sentido para você? E por que eu falei especificamente de vida amorosa? Muitos dos atendimentos que eu faço são relacionados a isso, mas a gente pode constelar muitos temas. Então, constelar a vida amorosa ou constelar alguma dificuldade específica na vida amorosa é possível, mas também você pode trazer outros temas, como constelar algum padrão repetitivo que você já percebeu, constelar alguma ferida emocional, alguma dificuldade muito grande que você tenha, como por exemplo com rejeição, com abandono, uma sensação muito grande de insegurança. Você pode constelar um medo, uma fobia, dificuldades de relacionamento em geral e vários outros temas, tá bom? É isso, se você quiser agendar a sua constelação ou quiser mais informações, aqui embaixo tem um link para falar diretamente com a minha assistente, ela pode te passar mais detalhes e pode te passar também as informações de como agendar a sua constelação individual online comigo. Vai ser um prazer ser canal para a sua constelação. Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!